Olá, olá, boa tarde, sejam bem-vindos aqui, mais um bate-papo aqui, mais uma live ao vivo aqui no meu Instagram, Paulo Ganimi, sejam bem-vindos aqui hoje, segunda-feira, começando mais uma semana, na verdade começando mais um mês, né, nosso sexto mês aqui do ano de 2020, um ano diferente, um ano difícil, um ano conturbado, espero eu que seja um ano melhor para todo mundo, e vou já colocar aqui para participar, grande mestre, em todos os sentidos, professor Christian Lobauer está aqui com a gente. Olha lá, grande professor Christian Lobauer. Ou agora é só Christian Lobauer? Já não sei mais como é que eu te chamo. Você me chama como você gostar. Ah, que isso, mestre. Prazer estar aqui com você. Obrigado E por estar aí, aqui batendo esse papo aqui com a gente. Tudo bem? grande prazer, nosso líder Paulo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo jóia? E aí, Christian, como é que estão as coisas aí? Como é que você está acompanhando esse momento brasileiro? Não dá nem para falar mais sobre momento político, né? Porque é tanta coisa misturada, é É, pandemia, é crise econômica, é crise política. Por isso até que eu falei momento brasileiro, porque é uma mistura de várias questões, né? é. Olha, Paulo, eu tô em vários grupos de WhatsApp, né, como todo mundo, né? E é incrível notar como a coisa ficou fora de controle, assim, as pessoas estão perdendo o equilíbrio mental quase, sabe? Eu acho assim, nem sei por onde eu começo, mas o Brasil está numa situação política depois da saída do Moro que deu uma desestabilizada grande. Eu não acho que tem espaço para processo de impeachment, muito menos para renúncia, como tem gente aí exigindo e fazendo manifestação, etc. Acho que tem alguns indícios de que tem que ser investigado sobre essa eventuais crimes de responsabilidade, onde eu não identifico nada que seja que possa ser levado adiante, mas tem que ir com calma. Acho que o governo tem uma parte boa, a parte da economia eu acho que é boa, os secretários são todos bons, estão fazendo uma coisa que é contra os princípios deles, ideológicos e de formação, eles estão sendo obrigados de forma compulsória, tendo que aplicar um plano aí de gastos que não estava no script, mas estão fazendo, eu acho, de um jeito bem razoável. Acho que a ministra da Agricultura é a melhor ministra que a gente tem nos últimos anos. O ministro da Infraestrutura é um bom ministro, está fazendo um bom trabalho. Acho que tem várias outras pastas que estão no caminho certo. Tem pastas complicadas, como educação, como relações exteriores, mas não acho assim que é uma coisa do outro mundo também. Então, acho que assim, acho que o presidente devia falar menos, ele fala muita coisa fora do lugar, atrapalha demais a própria vida. Mas eu acho que assim, já estava difícil. Aí o Moro renunciou, deu uma abalada em todo o sistema, porque você que está dentro aí deve saber melhor, mas tudo indica que ele está trazendo a turma do Centrão, de um jeito ou do outro, para apoiá-lo em algumas circunstâncias, o que seria muito ruim para o Brasil, mas acho que já está acontecendo. Não vejo um risco de ruptura institucional. E vem a pandemia. A pandemia é também uma confusão no mundo inteiro. Acho que a primeira conclusão que a gente chega é que vai haver um empobrecimento universal. Não tem como achar que é um problema de um ou de outro. Vai todo mundo empobrecer, porque quando você trava a economia mundial, você gera desemprego e queda de renda. Acabou. E um monte de gente vai passar fome e vai morrer gente também em função disso. O que dava para fazer no Brasil? Eu acho que dava para fazer é o que o Mandetta tentou começar a fazer, que é o governo federal dar o norte e os estados definirem as suas políticas. Acho que o Zema está dando um show em matéria de como deveria ter sido feito. Ele simplesmente falou, olha, cada prefeitura é que sabe o que tem que fazer, porque cada um sabe o que o que a sua cidade tem de problema, e está tendo uma boa performance. É um bom resultado para o Zema, para o partido, para a nossa maneira de fazer as coisas. Acho que é ótimo isso. No entanto, São Paulo, que é a referência de desenvolvimento, de gente, de trabalho, de riqueza, está botando os pés pelas mãos, entendeu? Uma confusão geral, centralização do governo do Estado.
O Dória politizou a conversa, ficou pior ainda. E o Covas, que é prefeito de São Paulo, toma uma decisão um dia, muda no outro, todo mundo fica atormentado. Tem um problema de administração, de gestão mesmo, no estado e na cidade, e o país segue. Acho que, para concluir, o país está vivo. O país está vivo porque ele tem uma atividade muito forte, que é o agronegócio, que eu estou envolvido agora, sempre estive, e é uma atividade que produz alimento. E alimento tem que ser produzido, senão as pessoas não vivem. E isso fez com que as coisas de um lado continuassem funcionando. Então a atividade toda está funcionando, está exportando, está abastecendo os supermercados, as distribuidoras de alimentos, etc. Então o país está vivo, o país está aí. Você mencionou agora, você mencionou agora, Christian, até um dos objetivos do nosso papo aqui, né? Claro que todo mundo te identifica aí como o professor Christian, que atua ao longo dos últimos anos, vamos dizer, pregando, né, a palavra do liberalismo, a palavra do novo e as ideias que a gente defende. E com certeza a sua opinião política era algo que todo mundo queria ouvir, né? Você fez aqui agora um resumo bem interessante sobre tudo isso que a gente está passando agora, né, nesse momento político. Agora, você hoje está atuando numa outra frente, né? Está como presidente da Crop Life Brasil, e atuando nessa área do agro, nessa área desse setor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que é a Crop Life, o que você tem feito agora. Muita gente deve estar, inclusive curioso, né? O pessoal que te acompanhou, que votou em você, né, junto com a Amoedo, o pessoal que te apoiou até quando você iria vir para candidato ao Senado. E agora, poxa, e o Christian? Onde é que está o Christian? O que você está fazendo? O que é a sua atual atividade? Então, obrigado pela oportunidade de poder contar para as pessoas. Eu não estou longe do novo, não. Continuo perto, continuo atuando aí agora com muitas lives com o pessoal que é pré-candidato à vereança. Ontem tive uma longa com o pessoal de Campinas. Continuo, como eu puder ajudar, dar opinião, manter a unidade do partido, tirar as arestas aí, as diferenças. É um partido que cresce, então tem todos os problemas que a gente conhece, de divergência de opinião, enfim, está crescendo, é normal que seja assim. Então eu tenho participado, mas não tenho atividade executiva no partido, nem posso ter. Eu estou presidindo uma entidade que é a união de 5 entidades que já existiam, que é a Associação Nacional de Defesa Vegetal, que era a ANDEF, uma entidade que tinha mais de 40 anos, que para ficar fácil de entender, é quem vende agrotóxico, né? Quem não gosta chama de agrotóxico, quem gosta chama de defensivo, né? Tem a outra associação, que é a BCBio, que juntava as empresas que vendem biodefensivos, que são os biológicos, que tem muito a ver com o que você está fazendo na liderança da Frente Parlamentar de Bioeconomia. Nós vamos conversar sobre isso depois, se tiver uns 10 minutos. Mas são dezenas de empresas, no nosso caso são 21 empresas, mas tem mais ainda que não são associados nossos, que produzem micro-organismos que atacam micro-organismos, né, para a agricultura. Então você tem uma cultura de milho, você pulveriza com um micro-organismo que ataca uma outra praga que está atacando o milho. E é disso que se trata. Tem uma associação que é a Agrobio, que não é mais, agora é Crop Life, mas é a Associação das Empresas de Biotech. São as empresas, sim, desde a empresa que desenvolve novas modalidades de cana-de-açúcar até mudas de eucalipto geneticamente modificadas, por exemplo. E, finalmente, a associação da Braspov, que é os obtentores vegetais, quer dizer, todas as empresas que desenvolvem sementes geneticamente modificadas. E, além disso, veio também um instituto, uma espécie de think tank, que existia, que chamava CIB, Centro de Informações, Conselho de Informações de Biotecnologia, que era uma instituição que criava informação e fazia a ponte com os jornalistas, com as universidades, para explicar esse universo da biotecnologia, que é muito complexo. É uma coisa muito difícil de entender do ponto de vista mais técnico. Então, tudo isso se juntou em torno da Crop Life. A Crop Life é uma associação, portanto. Ela foi fundada por 12 empresas, mas hoje ela tem 35. São empresas como Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, Ihara, Sumitomo, CTC, TMG, enfim. Nós estamos indo para 40 empresas, tem algumas empresas que estão apresentando filiação.
E o que a gente faz, Paulo? A gente defende os interesses dessas empresas com vocês, né? Com as instituições que criam as regras do jogo, com as legislaturas federal, estaduais, com as agências reguladoras, né? Com o IBAMA, com Anvisa. Tem uma interlocução permanente, a gente faz a comunicação institucional de todo esse universo, porque tem muita gente que não gosta de agrotóxico, que acha que envenena no alimento, que envenena nas águas. Tem todo um discurso internacional aí, muito virulento contra o que a gente faz. E, finalmente, a gente trabalha nas boas práticas. A gente ajuda o produtor a usar melhor o que a gente faz. Então, tem vários programas de treinamento dos produtores agrícolas da agricultura brasileira, que é uma agricultura super diferente do resto do mundo, porque ela é tropical, ela tem 2, 3 safras por ano, ela tem muitas pragas que o mundo inteiro não tem. E a gente, então, faz essa interação científica com a produção, com os produtores agrícolas. É isso um pouco que a gente faz. Legal. Ó, pessoal, estou aqui conversando com o Christian Lobauer, né, que hoje é presidente da CropLife Brasil. Ele acabou de explicar aqui o que é a CropLife e também foi nosso candidato a vice-presidente da República pelo Novo, né, na chapa junto com o João Amoedo. E agora a gente vai falar um pouquinho, Christian. O pessoal que está chegando agora, ou que está entrando aqui, está aqui acompanhando a gente, pode fazer pergunta, que eu vou trazer algumas perguntas aqui para o Christian, ou até para mim também, mas a ideia, é claro, é focada no bate-papo aqui com o Christian. Então, quem tiver pergunta sobre qualquer tema, o Christian não tem medo de responder, né, não tem medo de polêmicas, então sejam bem-vindos aqui e podem fazer pergunta, comentar, participar aqui do nosso bate-papo. Christian, nesse momento agora da crise, da pandemia, você está falando desse setor que é muito importante para o Brasil, né? Já era importante antes, né? Sempre foi, inclusive foi, eu acho que talvez o setor que manteve a economia do Brasil ainda um pouco aquecida ao longo dos últimos anos, mesmo na crise econômica. Qual a importância desse setor? Qual vai ser a importância do setor agora na retomada, né? Pós-pandemia? Quando eu falo pós-pandemia, claro que a pandemia talvez demore a passar, mas esse momento mais emergencial que a gente está vivendo agora, como é que vai ser a importância do setor para a nossa retomada econômica? Olha, Paulo, eu não tenho dúvida que o agronegócio, de uma forma geral, o agronegócio é a cadeia toda de empresas que envolvem não só a produção, não a agricultura, mas toda a cadeia de produção de insumos e tecnologia e de toda a cadeia da produção de alimentos, é a vocação brasileira. É o que tem dado certo no Brasil, e nós não estamos falando só de produção de alimentos na terra, nós estamos falando de todo mundo que está agregado a essa indústria. Até máquinas, se for o caso, entende? Tudo que está agregado à produção de alimentos está funcionando, está crescendo, está criando riqueza e criando renda. Então essa é um pouco a vocação do Brasil. Já tem sido e continuará sendo. Assim, acho que se a gente tivesse um país organizado, um país que tem plano, que tem projeto, ele estaria observando isso com atenção e orientando o caminho da economia para aproveitar as oportunidades que essa área toda tem, né, para dar. Ela já é quem exporta mais, quem produz mais, quem cria mais emprego, em todos os índices que se olhar. E isso é fundamental, vai continuar sendo. No mundo pós-pandemia, você tem uma quantidade enorme de empresas de serviços que vão quebrar, no mundo inteiro e no Brasil em particular. Essa atividade vai continuar funcionando, porque é simplesmente por uma razão meio óbvia. Sem alimento, não tem vida. Então, que nem os medicamentos, uma cadeia de medicamentos que está viva ainda, a cadeia de alimentos é muito importante, vai continuar forte e vai dar posição para o Brasil. Um outro aspecto que eu acho que é o mais importante nessa conversa pós-pandemia é o seguinte: a gente sempre tratou da segurança alimentar, né, da disponibilização de alimentos. É um tema internacional. A Europa, depois da guerra, decidiu que ela ia financiar e subsidiar a produção de alimentos, porque nunca mais ia querer que os europeus passassem fome, né? E todos os países que conseguem fazem isso, porque alimento é essencial para manter a ordem. E subsidiam, ou ajudam, ou fazem algum projeto. O Brasil não tem subsídio, não faz nada disso, alimenta o seu povo. Nos últimos 40 anos, o preço médio do alimento brasileiro caiu 5% ao ano sem parar. Ou seja, aumento de produção, aumento de qualidade, aumento de produtividade e redução de preço. E, além de tudo, ele exporta para o mundo.
O tema que se agrega e ganha importância no ambiente de pandemia é a qualidade do alimento, é a segurança do alimento. Não mais a segurança alimentar como oferta, mas a segurança do alimento, a qualidade daquilo que se produz, que é o aspecto sanitário. Quer dizer, todo alimento tem que passar por seja vegetal ou animal, tem que passar por um processo de avaliação de qualidade, de contaminação, de resíduos, etc. Isso entrou na agenda para ficar. Já era um tema muito sensível no mundo inteiro. Agora, então, é praticamente o tema número 1 da agenda internacional. Quer dizer, os países, as nações, os sistemas regulatórios, todos vão ficar cada vez mais de olho na qualidade daquilo que se compra, que se vende, que se consome, porque nós estamos falando do universo microscópico, do universo dos vírus, das bactérias, das doenças que podem vir com o alimento e da incerteza que o alimento pode trazer. Então, isso é uma coisa que acho que é meio novidade, assim. É um aspecto que já existia e que agora vai ganhar em dimensão. E a pandemia reforça isso, né, muito fortemente, né, até pela provável origem, né, dessa pandemia, né, Christian, tem muito comentário aqui, ó, o Zamit está falando que o senhor tinha que ter se mantido candidato ao Senado, teria sido eleito. A Karine Figueiredo disse que conheceu o Lula a partir do Christian, gostava muito das análises do jornal que ele fazia. A Cláudia está perguntando se está solteiro. Eu imagino que é para você, porque eu não estou solteiro. Então, eu acho que a paquera aqui é contigo, Christian. Então, Christian que é galã aí do novo, então... E aí, vai responder essa ou não? Foi até sem voz. Respondo, estou solteiro, sim. Tá solteiro aí, ó. Quem quiser, então. Eu me separei há um ano antes da campanha. Eu tenho um filho de 9 anos e estou solteiro desde então. Então, quem quiser paqueras, é pelo direct aqui do Christian. Não, nunca imaginei que na sua live aparecesse um negócio desse. Aqui não tem censura. Eu pergunto, o pessoal pergunta, aparece de tudo, Christian. O Pedro Pereira aqui está perguntando o que você acha desses movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Isso desde... A gente viu ontem no Brasil algumas manifestações pró-democracia, mas com coisas meio estranhas, algumas pró-Bolsonaro também com coisas estranhas. A gente vê nos Estados Unidos e na Europa começando em manifestações até duras com relação ao que aconteceu recentemente com o assassinato, com a morte daquele jovem que foi morto pela polícia. Exato, Floyd, foi morto pela polícia. Exato. Como é que você está vendo aí esse momento, né, de pandemia com movimentos sociais e manifestações ao redor do mundo? Olha, só para responder a comentário anterior do Senado, eu também, às vezes, acordo à noite assim, pensando o que teria sido se eu tivesse ficado na campanha do Senado. Mas muita gente até hoje não sabe que eu desisti por 2 razões. Porque o João me fez um convite honroso, eu achei que valia a pena, mas eu estava atuando muito bem no Senado, estava indo bem até nas pesquisas, mas o Datena se lançou. Quando o Datena se lançou na campanha, em primeira semana de julho, aquilo ali me quebrou meus planos, porque eu estava disputando a segunda cadeira. Eu achava que a primeira cadeira ia ser ganha pelo Suplicy. E aí eu tomei uma decisão que hoje talvez... Nunca vou saber se tomei a decisão certa, mas o fato é que eu saí, fui para a vice-presidência e depois o Datena desistiu. Quando o Datena desistiu, não tinha como voltar para trás e a vida... Isso é o mundo da política. Olha... E não tem decisão fácil, até porque você toma a decisão baseada nas informações que você tem naquela hora, né? Exatamente. Ficar se questionando depois, né, com novas informações, não dá, né, também. Você tomou uma decisão baseada no que você sabia naquele momento. Eu acho que eu teria feito muito voto, Paulo. Eu acho que não teria ganho, mas eu teria feito uma coisa em torno de 4 milhões de votos. É o que eu acho que teria acontecido. Mas vamos morrer muita coisa, né? Vamos morrer sem a questão do que está acontecendo agora, eu acho que a gente tem que dividir um pouco os temas, porque como é muita informação e são fatos muito marcantes que estão acontecendo ao mesmo tempo, uma pandemia, que é uma coisa assim
inédita na proporção que está acontecendo, junto com manifestações desse tipo nos Estados Unidos, que também é uma coisa de grande proporção, as primeiras interpretações, acho que são sempre... a gente erra se a gente sair interpretando. A gente tem que observar um pouco, sabe? Eu acho surpreendente que um país com uma pandemia, um país que tem mais dificuldade de controlar a pandemia, não tem um evento desse. As pessoas vão para a rua do jeito que foram, em mais de 50 cidades, algumas com máscara, outras sem, um descontrole geral. Eu acho uma coisa assim, muito, muito chocante até para a gente interpretar. Não acho que tem relação uma coisa com a outra. Assim, ninguém podia imaginar que ia acontecer essa tragédia com o George Floyd, mas isso é uma coisa que acontece nos Estados Unidos sistematicamente. A gente não pode achar que isso é uma novidade. A história americana, a gente tem que sempre buscar um pouco na história as explicações, né? A história americana é uma história de disputa pelos direitos civis muito acirrada, né? Isso é uma coisa dos anos 60, foi muito, 50 e 60, muito forte. A comunidade negra americana buscando os direitos e conseguiu, e depois elegeram um presidente negro, que pode ser considerado um presidente negro antes do atual presidente, e que não endereçou muitos temas que estavam ainda represados em relação a isso, e agora a coisa foi ficando represada. Então, eu acho que está tendo como dizem os argentinos, uns destape, né? Uma explosão de insatisfação que não é só em cima de um caso específico. É um pouco o que aconteceu no Brasil em 2013. É um movimento que ninguém sabe muito bem qual é a origem, mas é uma combinação de insatisfações, acho que com desemprego, com aumento de diferenças sociais, com pobreza, que nos Estados Unidos também tem, e também no ambiente, o que acontece lá, o que acontece aqui, tem black blocs também. À medida que vai ficando escuro à noite, os caras saem para quebrar tudo e para roubar mesmo. E isso é baderna, não tem nada a ver com movimento social. E a gente tem que ir diferenciando as coisas, né? Então, assim, acho que a gente tem que observar um pouco. Não tem nada a ver com o que está acontecendo na Europa, eu acho. Também não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. Não tem. O Brasil, isso que aconteceu ontem no Brasil, eu acho que, desculpa, com todo respeito a quem pensa diferente, mas não tem relevância nenhuma. Meia dúzia de malucos na Paulista botando fogo em saco de lixo virou breaking news na Globo News. Não é breaking news. Sabe por quê? Porque na Santa Catarina ontem, a grande notícia do estado era a pesca da tainha. Só para dar uma dimensão de que o Brasil é grande demais. E meia dúzia de arruaceiro na Paulista não significa um movimento pela democracia nacional. Coisa que em 2013 era, coisa que em 2015 era. Que tinham centenas de cidades com milhares de pessoas na rua. Isso aí é coisa meio um jogo de narrativas e tal. Eu acho que não tem importância nenhuma, ninguém vai lembrar o que aconteceu ontem a partir de amanhã. E a busca de pauta também, né, da imprensa, né, Cristiano? Acho que a imprensa carente. Inclusive, acho que foi talvez surpreendente, porque sexta-feira, diferente do que a gente estava acostumado, que cada sexta tinha uma bomba, uma notícia nova, um ministro que caía, né, um vídeo que era divulgado, essa sexta não teve nada. Eu acho que eles tentaram dar mais relevância do que foi o que aconteceu ontem na Paulista. Talvez isso se explique. O Alexandre Popó aqui está perguntando se a reforma política seria o início, né, de uma solução para melhorar o Brasil, né, nesse sentido. A reforma política é a mãe das reformas. A gente fala isso há muitos anos. Desde que a gente fundou o partido, desde antes do partido a gente já fala isso. O Brasil tem um modelo eleitoral e partidário que está ultrapassado, né? Você tem, por exemplo, 85% dos brasileiros não se identificam com nenhum partido político. E nós temos 35% para oferecer. Tem alguma coisa muito errada no Brasil. Existe uma distância da representação política, existe um modelo eleitoral que está fracassado, ele é desproporcional, ele coloca o pessoal do mesmo partido um contra o outro, quer dizer, está tudo errado. Então a reforma política é essencial. O problema é que fazer uma reforma política de uma vez é impossível. Você está ali dentro, você sabe como que é o jogo, não dá para fazer, dentro das regras do jogo. O que tem que fazer são pequenos ajustes, só que às vezes os ajustes ficam pior do que o que você tinha antes. Então é o que está acontecendo. Por exemplo, você teve uma mudança boa aí, que é o fim das coligações ou dos puxadores de voto, isso é bom. Você tem aí um movimento de melhoria para a fidelidade partidária, que ainda não está consolidado, mas tem que ser fidelidade partidária. Se o sujeito sai do partido, ele tem que perder o mandato, pô. Certo? Na Alemanha, o sujeito sai do partido porque está insatisfeito, perde o mandato e se candidate na próxima e vê se você ganha.
Não existe esse negócio de vou trocar de partido cada janela que abrir, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para arrumar ainda. O voto distrital é uma obviedade, na minha opinião. Não dá para entender como é que isso aí não vai, não anda, não avança, porque, porra, é mais barato, aproxima o eleitor do candidato, dá mais sentido para a política local. Pode ser o distrital misto, que é o que faz mais sentido para um país grande como o Brasil. Enfim, mas acontece que, finalmente, a questão do financiamento. Você vê, teve lá o problema do JBS, da Odebrecht, o Supremo Tribunal passou em 2015, acabou com o financiamento de empresa para candidato. Olha o que aconteceu. Você trouxe criminalidade para o jogo, trouxe taxadores na veia. Quer dizer, são decisões muito atabalhoadas, muito idiotas que acontecem no Brasil, que é uma parte da reforma política. O financiamento da campanha é a essência da reforma política. Se todo mundo aceitar o que o novo está propondo, é o seguinte: acaba com o financiamento público. Vamos fazer um teste. Vocês não acabaram com o financiamento empresarial? Então acaba com o público também, vocês têm coragem, para ver o que vamos vira tentar o outro brasileiro. Então, eu acho que assim, tem que mudar a regra por regra, porque de uma vez não vai vir. Voltando aqui para o agro, né, o tema, seu tema do momento, né, o Léo Ulian, é uma pergunta até meio polêmica, Christian, mas eu sei que você não tem problema para responder. A ligação que o agro é beneficiado pelo regime tributário no Brasil e que acaba onerando as outras indústrias, que são sufocadas pela tributação excessiva. E aí ele pergunta também se a reforma tributária deveria mudar isso. Olha, o que aconteceu no chamado caos, no caos fiscal brasileiro, quer dizer, esse desequilíbrio absoluto de número de alíquotas e de diferenças estaduais, com quantidade de carga tributária, etc., na cadeia, na exportação, toda essa bagunça que ninguém mais consegue ajeitar, gerou realmente um desequilíbrio entre os setores. O agronegócio, como setor, paga menos imposto do que o industrial. É uma aberração mesmo. Só que eu acho que, não é porque eu estou na agricultura, não, porque eu sou funcionário, amanhã eu posso não estar mais, eu não tenho empresa, não tenho fazenda, não tenho produção, então... Mas eu acho que o que a gente tem que fazer é reduzir a do industrial e não taxar aquilo que está funcionando, entendeu? Porque tem umas aventuras aí que aparecem, você está lá dentro, está vendo, tem umas aventuras lá Argentina, vamos agora tributar a exportação, né? Vamos agora pegar e vamos tributar. Você vai pegar a galinha dos ovos de ouro e vai matar. Porque o que deveria acontecer eu acho que tem espaço, com um ajuste equilibrado, tem espaço para a agricultura pagar mais imposto, sim. Não vou negar. Agora, para fazer isso, tem que ser uma coisa bem feita e equilibrada para você destributar áreas da indústria e dos serviços para que o Brasil como um todo ganhe em potencial e em qualidade. Agora, vamos taxar a agricultura, porque ali eles estão pagando menos que a indústria, aumentar a carga para continuar sustentando um Estado que não te entrega nada de volta e é absolutamente ineficiente, não estou de acordo, vamos brigar contra, vamos matar a galinha dos ovos e ainda não vamos conseguir nada de volta, entendeu? Entendi. O Daniel Zamit fez uma pergunta bem interessante sobre segurança alimentar no mundo, que está na mão do Brasil. Isso é uma moeda importante no jogo diplomático para o Brasil negociar com seus grandes parceiros mundiais, em especial a China e os Estados Unidos, no pós-Covid. Eu vou acrescentar na pergunta dele, ele está falando da segurança alimentar, mas uma coisa que as pessoas não veem por conta da polêmica ligada ao meio ambiente, mas os serviços ambientais também, né? E a gente tem aí uma relação muito próxima, né, da questão do agro com a parte ambiental, que por mais que alguns achem que o agro desmata, polui ou atrapalha, na verdade, quem trabalha de forma correta no Brasil é o contrário, né? Inclusive ajuda na preservação ambiental. E a gente poderia usar isso também nesse jogo diplomático. O que você acha sobre isso, Christian? Eu acho um monte de coisas. Vou tentar ser breve aqui, porque são muitos temas importantes. A gente lida com isso todos os dias. É um tema de interesse nacional, mas tentar ser muito breve. Eu acho que a agricultura e meio ambiente não são atividades antagônicas. Isso é uma burrice. Isso é uma coisa que foi importada do mundo, principalmente da Europa, que criou essa agenda. A pessoa mais interessada em manter a natureza em ordem é o dono da terra, porque ele sabe que se ele acabar com a proteção vegetal
da bica de água, ele não vai ter água, ele sabe que ele tem que manter a biodiversidade porque é saudável para a produção. Tudo isso, lógico que tem gente que desmata, que é irresponsável, mas a maior parte de quem produz alimentos, de quem está na terra, sabe da importância que tem você tratar a agricultura de forma sustentável. Depois a gente tem uma coisa que chama Código Florestal, que é uma legislação profunda, que foi trabalhada durante uma década, que é a maior regra, o maior conjunto de regras de proteção ambiental e produção agrícola do mundo, que é um show de documento, porque ninguém ficou feliz com aquilo, nem os ecologistas, nem os agricultores, portanto é um bom documento, e lá define todas as regras que o Brasil deveria seguir e para o mundo parar de atormentar o país, em função do que está escrito no Código Florestal. Basta ler o Código Florestal para ver o que é avanço legislativo em matéria de produção e meio ambiente. Essa é uma oportunidade enorme para o Brasil. O Brasil tem produção de alimento, a FAO já identificou que em 2050, com 9,5 bilhões de habitantes, a produção de alimentos vai ter que aumentar em X, e 40% desse X só tem um lugar para sair, que é o Brasil, porque é o único lugar que tem expansão, tem terra disponível, tem inteligência, tem sol e tem água para produzir alimentos, para alimentar o mundo. Então essa é uma oportunidade que o Brasil não pode perder e não vai perder. Não há antagonismo com o meio ambiente, você falou bem, todos esses exercícios de cumprir as metas do milênio e cumprir o acordo de biodiversidade, de redução de efeitos de gás de efeito estufa, tudo isso depende da atividade agrícola também, depende da produção de alimentos e do tratamento da terra, como se faz na agricultura responsável. Então, é uma enorme oportunidade para emitir papéis ambientais, né, num mercado que ainda não existe, mas quem sabe um dia vai vir a existir. O Brasil vai ser o maior emissor. Então, assim, tem muita desinformação. Infelizmente, Paulo, é uma agenda europeia que eu conheço bem, modestamente. Eu trabalhei numa empresa europeia que sofre com isso, que é a Bayer. Eu vim da Bayer. Trabalhei 5 anos na Bayer, que é uma empresa que está sofrendo com esse novo documento europeu que chama Green Deal, que foi publicado pelo Parlamento Europeu, que é um documento impraticável. Ele é impraticável, você não vai conseguir fazer o que está escrito ali, mas é um documento ratificado pelo Parlamento e pelas nações europeias de que eles vão fazer várias coisas para, enfim, defender o meio ambiente. E esse negócio está sendo exportado para o mundo e não vai se aplicar no Brasil. Nós não tem cabimento, não tem pé nem cabeça aplicar aquilo ali no Brasil, uma agricultura de pequenas propriedades, um continente que só tem 1% das suas reservas originais de florestas e de biomas originais. Aqui tem 67% do Brasil. 67% do Brasil está exatamente como Pedro Álvares Cabral encontrou quando chegou aqui. Tem que repetir isso para as pessoas ouvirem, entenderem, para o mundo ouvir. Que é assim, você está dizendo que não tem problema? Tem muito problema, tem muito problema. Tem grilagem, tem ocupação de terra, tem queimada na Amazônia, mas a relação com a agricultura e produção de alimento é muito distante. É uma relação ainda que mais próxima da pecuária extensiva, de ocupação de terra, da exploração ilegal de madeira. Não tem a ver com soja, não tem a ver com milho, não tem a ver com frango, não tem a ver com suco de laranja, com cana, com café. Não tem nada a ver. Né? Tem que explicar isso para as pessoas todo dia. Que é uma oportunidade que a gente tem. E sei que a gente não tem tempo para se entender, mas o Salles, que é o ministro do Ambiente, ele é uma pessoa difícil, é uma pessoa tem um estilo difícil, ele é um pouco arrogante, etc. Isso gera muita confusão. A forma com que ele trata os problemas gera confusão, fala as coisas não errado. Mas é um cara que está tentando mexer exatamente nisso, entendeu? Tirar esse ranço, essa ideia no IBAMA, dentro do governo, no segundo e terceiro escalão, de que a agricultura é um mal, de que a agricultura é inadimplente fiscal, explorador do trabalho e destruidor da natureza. Está tudo errado. E alguém tem que enfrentar isso dentro das estruturas de Estado. Ele está fazendo isso. Por isso que a gente tem que olhar um pouco com mais cuidado em relação a ele. Ô, Christian, eu vou te dar aqui um relato meu, né? Eu morei alguns anos fora, né, na França e também nos Estados Unidos, mas especial na França. E eu fui recentemente não, no final do ano passado, um grande amigo francês estava já prestes a falecer de câncer, e eu fui lá visitá-lo. Passei um final de semana lá, e aí tive a oportunidade de encontrar com outros amigos franceses, e encontrei com um deles, que tem uma filha de cerca de 13 anos,
e as perguntas dela eram ligadas justamente a essa questão ambiental. E o que eles aprendem na escola lá é justamente isso que você falou. Agora, eu acho que tem essa ideologização, sim, tem isso lá na Europa, mas eu acho que nós aqui no Brasil comunicamos mal, comunicamos muito mal. Aí a gente passa, e até mesmo o que você falou agora do Salles, né, independente de quem gosta, quem não gosta, o fato talvez dele comunicar dessa forma que você falou, um pouco conflituosa e tudo mais, reforça talvez o pensamento de que as pessoas têm de que o Brasil desmata, polui e tudo mais. E não é um problema do Salles, é um problema que a gente tem há muito tempo, né? Mas eu acho que a gente comunica muito mal. E aí eu tive também outra experiência. Eu estive ano passado, junto com mais 7, se não me engano, parlamentares, 2 senadores e o resto era deputado, numa comitiva a convite do governo alemão, e a gente esteve no Congresso alemão conversando com deputados alemães, e o pensamento lá era que o Brasil é o pior país do mundo em termos de proteção ambiental, né? E o pior de tudo é que nessa comitiva, felizmente eu não estava sozinho, tinha uma senadora do governo, da base do governo, tinha um deputado que não era da base, mas que entende muito do assunto, e eles defenderam muito bem a posição do Brasil com esses argumentos que você trouxe aqui, com essas informações que você trouxe, mas o resto todo estava lá para atacar o Brasil. Ou seja, os próprios brasileiros iam lá para fora, e se não tivesse, por acaso, esses parlamentares e eu lá, talvez a mensagem que o Brasil ia passar para fora era justamente essa, que a gente polui, que a gente desmata, que o Brasil é o pior dos mundos. Então, acho que falta um trabalho nosso também, tanto internamente aqui no Brasil, mas também para fora, né, lá fora, de mostrar, olha, o que é o Brasil de verdade, né? Inclusive, o que você falou, o Brasil é muito grande, muito vasto, tem problema, tem muito problema, mas tem muita coisa boa também. Acho que isso falta um pouco. Eu concordo que tem culpa aí da agenda europeia, mas tem muita culpa nossa também da gente não ter uma mobilização, uma articulação, uma comunicação que mostre tudo isso que a gente faz, né, Cris? Acho que você falou muito bem, você colocou muito bem todos os aspectos, eu concordo com tudo que você falou. E eu acho que tem duas coisas essenciais que a gente tem que saber. As escolas estão ensinando na Europa, em alguns lugares do mundo, todo esse universo da Greta aí, né, que a gente conhece, e as escolas brasileiras também. E essas informações que os deputados, principalmente na Alemanha, na Holanda, na Alemanha também conheço bem, vivi lá 3 anos, conheço bem lá, conheço as empresas. A Alemanha, Holanda e França, porque a França já tem esse perfil mesmo, eles recebem informações de brasileiros. Nos Estados Unidos, idem. Isso já faz muito tempo. Eu me lembro que em 2004, na Califórnia, teve um evento mundial de soja, e teve um dos maiores papas da soja lá, apresentou um mapa do Brasil com as mortes no campo. Aí, na época, o presidente da BAG perguntou para ele, escuta, onde é que você tirou esse mapa aí com as mortes no campo no Brasil? Estampou na frente do mundo da soja. Ele falou assim, o Ministério do Desenvolvimento Agrário no Brasil que me passou. Quer dizer, o Brasil faz um trabalho, além de ser incompetente para falar o que ele faz de bem, ele promove o que ele faz de mal. São brasileiros da oposição, que também combina muito com uma agenda toda aí, uma agenda de oposição, que é uma agenda ideológica, etc., que amplia a questão, isso aí está dentro da agenda ideológica dos caras, e falam mal do Brasil. Então, você está lutando contra os brasileiros antes de qualquer coisa, contra os professores que aprenderam isso e estão passando para as gerações seguintes, e contra a classe representante que fala mal do Brasil para os outros. É crime de lesa pátria. Então, eu não estou justificando a incompetência do setor de se comunicar. Estou dizendo que é uma luta inglória. Porque a primeira coisa a fazer é parar com que os brasileiros parem de falar bobagem sobre si mesmo. Primeira coisa. Depois é convencer os outros de que não é bem assim, de que há coisas muito bem feitas aqui e que a gente não é, que a agricultura não é o mal de todo mundo, entendeu? Exatamente. Christian, mudando aqui, ainda nas perguntas aqui do pessoal, a Vitória Cavalache, acho que eu falei certo, ela está perguntando das manifestações pedindo democracia, outras fechamento da STF. A gente falou um pouco sobre manifestação, mas eu queria aproveitar o gancho da fala dela, falar um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos ligados ao STF, né, fake news e tudo mais. É um tema polêmico, um tema que
a bancada do Novo já se manifestou, mas eu queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre isso, né? Como é que você está vendo esse cenário de crise institucional? Você disse que acha, você até falou no início, meio que em passant, dizendo que achava que não ia ter ruptura da democracia. Mas como é que você está vendo até esse posicionamento da STF recente? O que você enxerga nesse momento sobre isso? Esse é um tema mais, assim, do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, mais difícil, né? Eu acho assim, eu acho que não tem espaço para ruptura institucional no Brasil. Acho que existe, sim, e não é desse governo, só piorou nesse governo, um conflito entre os poderes, é fato. E acho, isso é opinião, eu não sou jurista, nem advogado, nem constitucionalista, mas eu acho que o judiciário já faz algum tempo que está saindo das suas atribuições. Acho, sim. É normal que haja conflito entre os poderes, isso faz parte das democracias modernas, tudo bem. A nossa democracia é mais recente, as instituições são um pouco mais frágeis do que as mais consolidadas, então as personalidades aqui têm um efeito grande. Assim, no Brasil é um país onde as pessoas que estão nas cadeiras são mais importantes do que a instituição que elas fazem parte, que é um problema cultural, um problema histórico. Então, assim, são 11 juízes, são 11 figuras intocáveis, personalidades. Não tem que saber quem é o juiz, ele tem que seguir o que está na letra e a interpretação que ele faz. Qual é a opinião dele sobre o salário mínimo não interessa, entendeu? Mas, enfim, os juízes aqui têm Exatamente. personalidade, eles são entrevistados e tal. O que eu acho que está acontecendo é assim, eu acho que nesse caso dos fake news, que é o que está gerando todo esse problema, eu acho que não vou colocar nomes, tá? Vou colocar instituições. Eu acho que o judiciário está errando, eu acho que ele está indo além da sua atribuição. Eu acho que existe uma interpretação sobre o artigo 84, acho que sobre 184, são as atribuições do presidente da República. Eu acho que o presidente da República tem atribuições, sim, ele tem espaço para interferir na indicação de figuras do Executivo e de instituições do Estado. É lógico, quem lê o jogo sabe que o presidente Bolsonaro está preocupado com os filhos, a gente sabe que teve rachadinha no Rio de Janeiro, a gente sabe que provavelmente o filho dele fez rachadinha, e isso vai dar problema se o negócio continuar investigando. Mas tem que dar problema para os 40 que fizeram, não só para o filho do presidente, né? Primeira coisa. Mas ele está preocupado, isso tem a ver com a investigação da Polícia Federal, então ele está interferindo mesmo. Agora, não estou dizendo que está certo, tá? Eu acho que essa é a leitura do que está acontecendo. Agora, o que o Judiciário está fazendo, que é interferir e prender gente, investigar a pessoa, colocar a Polícia Federal atrás de gente, eu acho que isso está errado. Eu acho o seguinte, se você tem alguma injustiça está sendo feita contra você, um indivíduo, uma empresa, um grupo, você tem que ir para a justiça se defender. Se tem fake news contra você, se está sendo difamado, caluniado nas redes sociais, você tem que ir atrás de quem escreveu aquilo. Se você não achar quem foi, você tem que ir atrás de quem publicou. Tem que pegar o Google, o Twitter e processar. É a justiça, é o exercício da justiça. Quando o judiciário resolve fazer papel de polícia, ele mesmo interferir no jogo e resolver as coisas, acho que ele está errando. Mas, assim, eu vejo que tem muita gente inteligente falando ao contrário, tem amigos meus, inclusive, tem gente jurista aí fazendo interpretações diferentes dos mesmos artigos. Então, não acho que é um tema simples. O que eu acho é que tem que manter a calma, porque conflito entre poderes é uma coisa normal, só não pode extravasar. Não acho que vai ter golpe militar, não acho que vão tirar o Bolsonaro do poder, vai ter impeachment, não acho nada disso. Acho que essa instabilidade ela é constante, infelizmente, é um jogo bruto de interesse. Você falou da mídia agora há pouco, eu acho que a mídia piorou demais, Paulo. Eu leio jornal desde os 13 anos, são quase 40 anos acompanhando jornal, televisão. Eu gosto de ler jornal, gosto de ver televisão, gosto de noticiário. Eu nunca vi tanta porcaria de uma vez só ao mesmo tempo. Eu desisti de ler jornal, e olha que eu era um leitor voraz de jornal. Eu não leio mais jornal, eu fico lendo só o que eu recebo pelo WhatsApp, eu seleciono. E televisão eu assisto mais para poder falar, olha que absurdo que está acontecendo. É muito triste a qualidade das análises de televisão, de jornal, os posicionamentos de jornais televisivos, é um negócio... Isso atrapalha muito as pessoas entenderem o que está acontecendo, entendeu? Já é difícil, o mundo já é complexo, os temas são difíceis, a vida está dura. E ainda vem um monte de maluco falando um monte de bobagem, aí fica muito difícil mesmo.
Complicado, né, Christian? Christian, muita gente aqui comentando que querendo você como candidato a governador por São Paulo em 2022. Muita gente dizendo também que você devia ter sido candidato a Senado, que você ia ganhar e tudo mais. A gente já falou sobre esse tema. E tem o pessoal elogiando muito aqui sua conversa. O Rap Imagens, não sei como é que fala, se é Rap Imagens, falou que já trabalhou lá fora, em embaixada e tudo mais, e confirmou o que você falou, que há mais de 30 anos é o que está acontecendo de desinformação, de gente lá fora falando mal do Brasil, para denegrir a imagem do Brasil, para colocar justamente essa bandeira contra o Brasil lá fora, né? E algumas pessoas também falando aqui sobre o agro, né? Voltando a falar sobre o agro, muita participação. Então, pessoal que tiver pergunta, pode colocar aqui pergunta. A gente tem ainda mais 15 minutinhos, se o Christian puder estourar aí 1 hora da tarde, porque eu atrasei aqui na nossa live, mas a gente pode ir aí mais 15 minutinhos, que é o tempo que o Instagram permite. E o pessoal pedindo também para salvar a live vai ficar salva aqui no meu IGTV depois, então não tem problema não, quem chegou atrasado vai poder ver depois com calma, né, para a gente poder continuar aqui. E o pessoal tá falando aqui voltando aqui para falar um pouco sobre o agro, teve uma pergunta do Alexandre Popó, que já fez uma pergunta, fez mais uma aqui que é interessante, tem a ver com o agro, mas tem a ver também com os outros setores, né, da economia. Se você acha que com essa crise atual, se os países vão se fechar mais, né, se as barreiras alfandegárias vão aumentar por conta dessa crise atual. Eu acho que vai acontecer um jogo muito... assim, quem não tem alternativa, porque tem que trazer o alimento, e tem vários países que... O Brasil, abrindo um parênteses aqui, o Brasil não é um grande exportador. Ele tem muitas dificuldades de ser um bom vendedor. Na verdade, os países precisam do que a gente produz. Então, os países compram do Brasil. É diferente de ser um bom exportador. Ele tem, salvo alguns setores aí, ele é até ruim, ele exporta mal, né? Mas a gente produz muita coisa que o mundo precisa. Então, eu não acho que nós vamos ter problema em vender soja para a China. Pelo contrário, só melhora a situação. Por quê? Porque os animais, o frango, o porco chinês precisa comer. E a proteína chinesa vai vir da nossa proteína. Ele não tem capacidade de produzir proteína lá. Tão simples quanto isso. Quando você chega em mercados como a Europa, já é diferente. Eu acho que eles vão dificultar, sim. Vão dificultar para garantir, sim, a toda a produção nacional e europeia, toda aquela que puder ser absorvida, vai ser rechaçada das exportações, sempre com critérios técnicos, sanitários, porque tarifa já não pega mais, cotas e outros instrumentos de protecionismo, que é o que já acontece, vai continuar acontecendo. Então depende muito um pouco de cada mercado. Mas eu acho que, no geral, o Brasil vai continuar exportando muito. E vai expandir a exportação para a Ásia, e para a África e para o Oriente Médio. Que são os mercados que vão crescer, que precisam de alimento e que precisam de preço e qualidade, o Brasil tem. Então, assim, tem um ajuste geopolítico aí. Acho que vai dificultar muito o jogo na Europa, como já está acontecendo. Quando eu trabalhava com frango, a gente exportava 20% da produção brasileira, ia para a União Europeia, hoje vai 12%. E eu acho que daqui a 10 anos vai menos de 10%. Porque é natural que seja assim. O alimento vai para quem quer comprar e quem tem menos resistência. Então vai ter protecionismo em alguns lugares. Nos Estados Unidos também tem uma série de produtos, porque eles produzem, né? E, aliás, eles são os maiores exportadores de alimento do mundo. Para quem acha que exportar alimento não é coisa de país desenvolvido, registra que os Estados Unidos são os maiores produtores e exportadores de alimentos, né? Exato. E eu acho que vai acontecer, vai mudar um pouco, mas para o Brasil, eu acho que na média vai continuar sendo muito, muito bom o crescimento da produção e exportação de alimentos. Você falou aí indiretamente da China, e tem duas perguntas aqui. Uma Cadê? Perdi aqui quem perguntou sobre isso. Foi a Sandra, perguntou sobre a China, e também o José Reinaldo, né? A Sandra perguntou se vai mudar a relação, né, do mundo, dos países, inclusive do Brasil, com a China, e o José Reinaldo perguntou se essa campanha americana anti-China, que inclusive alguns brasileiros, né, alguns parlamentares, algumas pessoas aqui influentes também estão fazendo contra a China. Você acha que isso vai influenciar um pouco esse cenário geopolítico
e a relação com a China? Ou você acha que isso vai ser daqui a pouco esquecido, porque as relações comerciais falam mais alto do que o, nor- a polarização e o lado mais conceitual? Olha, eu acho que aquela história, Paulo, os países não têm amigos, eles têm interesses, certo? Tem que defender seus interesses. Essa questão China, Estados Unidos, não nos interessa. A gente não tem que escolher lado. A gente tem relações não excludentes. No Brasil é um país que tem política externa, temos que manter relações não excludentes. Boas relações com os Estados Unidos, acho que tem que aperfeiçoar, tem que aprofundar. A gente deixou muito tempo os Estados Unidos para trás. E com a China, então, pelo amor de Deus, como é que você vai falar mal de China? É o maior parceiro comercial do Brasil, o maior investidor no Brasil já, está investindo em infraestrutura no país. Vai arrumar um problema com os caras? Então, essa campanha de China que tem aí, desse monte de bobo aí nas redes sociais, a gente tem que ficar longe disso, longe. Lógico, tem que prestar atenção nas relações como se estabelecem. Mas a China hoje a nossa dependência de produção de riqueza está vinculada ao crescimento chinês. Os chineses têm interesse em investir aqui. O pessoal discute sobre, não pode ter estrangeiro, não pode investir em terra. Uma burrice que foi feita lá pelo Adams, lá pelo AGU, um parecer da AGU que é um documento idiota. O Brasil sempre teve capital estrangeiro na terra. Mas o chinês vai comprar, vai ficar uma pequena China no Brasil. Tem coisa mais idiota do que isso. Se você defender as fronteiras, que tudo bem, questão de segurança nacional, não pode ter capital estrangeiro, dono de terra com fronteira com a Bolívia, ok, faz sentido. Agora, terra é terra. O sujeito vier para cá com um capital que a gente não tem para desenvolver, ele tem, para produzir alimento, responder à legislação trabalhista, a legislação fiscal, a legislação ambiental brasileira, seja bem-vindo, não interessa se vem do Laos, se vem da Suazilândia, se vem das Ilhas Caimã, investimento vem da China, muito bem-vindo. Então, vamos parar com essa bobagem de China. A gente não precisa entrar nesse disputa, esse problema hegemônico internacional que tem com os Estados Unidos. É noutra dimensão, a gente é pequenininho perto dessa briga. Não vamos entrar nessa bobagem. A gente depende dos chineses hoje para uma série de negócios funcionarem, para a gente ter renda, para a gente ter desenvolvimento e prosperidade. Então vamos sair dessa conversa, é bobagem. Isso não significa que você tem que gostar de chinês. Isso não significa que você tem que gostar de ditadura, de partido único. Não tem que gostar nada. Interesse, é o que você falou no começo. É interesse comercial. Eles querem comprar, a gente quer vender. Então os interesses são os mesmos. Vamos aproveitar a oportunidade. Está cheio de país aí no mundo que adoraria ter produto para vender para o chinês e não tem. Ô, Christian, essa questão da terra é um tema que, inclusive conversando com alguns parlamentares, não do Novo, mas de outros partidos, que têm uma visão mais liberal, eles também são um pouco reticentes quanto a isso. E aí não é a terra em si, né? Alguém colocou aqui, o cara não vai carregar as terras nas costas e vai levar para casa. Não é Vai esse levar o para ponto. casa, como faz com a fábrica. Mas sim, mas sim o que ele produz aqui. E aí volta naquela discussão da segurança alimentar. Você acha que, por exemplo, deixar todas as terras, vamos supor que os chineses comecem comprando aos pouquinhos, daqui a pouco todo o nosso agro ele é de propriedade dos chineses aqui no Brasil. Você acha que isso colocaria em algum perigo a segurança alimentar do brasileiro e tudo mais? Sabe por que não, Paulo? Sabe por que não? Primeiro que essa hipótese que você levantou, ela não existe. O agronegócio está na mão dos brasileiros. E as empresas que estão aqui, que são estrangeiras, se você for ver bem, elas são empresas... Eu trabalhei com suco de laranja, tem a Dreyfus, por exemplo, que você conhece bem, uma empresa de commodities, tem 150 anos, a Louis Dreyfus Commodities. Eles trabalham com operação de laranja aqui há 50 anos. Eles são todos brasileiros. A operação de laranja, inclusive a fábrica que tem na Flórida, que é da Dreyfus, é tocada por brasileiro. Então, assim, é aquela história, o mundo mudou, a operação toda é quase como se fosse brasileira, ela é defendida por brasileiros dentro do grupo, entendeu? É que nem a Fiat brasileira que mandava mais do que a Fiat italiana num determinado momento aí. Isso mudou. Então, assim, não vai ter chinês dono do agronegócio brasileiro. Vai ter o chinês, vai ter o francês, vai ter o alemão, vai ter o americano, vai ter os brasileiros. Tem muito brasileiro grande no negócio, em todas as áreas. Mas, assim, essa preocupação com o que se produz, quem define esse negócio é quem é dono da produção. Se eu vou exportar, se eu vou vender aqui, é mercado, certo? Tem que deixar acontecer. Mas numa situação extrema, vamos imaginar,
de guerra, onde os donos da terra eram todos chineses, vão mandar toda a comida para a China, o Estado brasileiro faz uma intervenção. É matéria, você pega, não é mundo financeiro. Ou não é uma fábrica que você desmonta a fábrica e transfere para a Argentina. Não dá para fazer. Foi Deus que deu. É a terra, o sol e a água que estão ali e a ciência que produzida aqui. Então, não tenho nenhum medo sobre isso, sinceramente. Eu acho que tem uma questão de segurança nacional, que é a questão das fronteiras, e tem a questão dos fundos soberanos também. Acho que fundo soberano não deve comprar terra. Sei lá, o fundo soberano chinês ser proprietário de terra. Também acho que não faz muito sentido, porque aí é um capital que não é privado, é um capital meio de Estado. Mas fora isso, tamo junto. Tá. O Paulo, meu xará aqui, bucaneiro, falou que queria que você fosse professor dele na USP. A Sandra Neves fez uma pergunta que eu vou responder até para ser bem rápido. Produção de alimentos no Brasil na mão dos chineses que foram responsáveis no controle de zoonose. Aí, Sandra que é nossa até pré-candidata aqui do Novo no Rio, o controle pode até estar na mão do chinês, se for o caso. Mas as regras sanitárias, se eles estiverem no Brasil, vão ser brasileiras. Então não tem esse risco. Certo, Christian? Respondi bem? É isso aí, as regras são brasileiras. As leis são brasileiras, as regras sanitárias são brasileiras, regulatórias são brasileiras. Ele é obrigado, assim como a gente com uma empresa na China, a CBMM tem uma filial na China, ou a Marco Polo tem uma fábrica na China, ela tem que cumprir as regras chinesas. Então, é assim que funciona, não tem problema nenhum. O Pedro aqui, nosso amigo aí da Frente Parlamentar da Bioeconomia, está falando aqui, a operação da Novozymes, que é uma empresa suíça no Brasil, é 100% brasileira, ou seja, é operada por brasileiros, ratificando aqui o que você falou, né, Christian? Christian, a gente está chegando aí já agora... A Novozymes é minha associada. Na verdade, a Novozymes ela é dinamarquesa, hein? Não é suíça. Eu que falei besteira aqui. Não, Dinamarca. Eu vi a bandeirinha aqui, achei que fosse da Suíça, mas é da Dinamarca. Eu que falei besteira. Não foi o Pedro, não. O Christian está chegando aqui. É uma cruz vermelha. Pois é. Isso, uma é mais para o lado e outra. Isso, Pedro. Desculpa aí a minha. Obrigado, Christian, por corrigir. Ô, Christian, chegando aqui já 3 minutinhos para acabar. Instagram derruba, o papo é ótimo. Tem muita pergunta aqui do pessoal que eu não trouxe porque não deu tempo de responder. Desculpa aí quem fez as perguntas, a gente marca outra live aqui com o Christian. Tentei aqui fazer uma conciliação, né? O tema do agro com o tema político, até para o pessoal se envolver bem aqui com a conversa. Queria que você falasse aí nessa reta final aí. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por esse bate-papo muito legal. Queria que você, que é uma referência para a gente da bancada do Novo, sempre muito presente também e sempre nos ajuda com conversas e debates interessantes. Então, deixar aqui os últimos 2 minutinhos para você se despedir, passar uma mensagem final, falar o que você quiser. O tempo é seu aqui. Tá, joia. Paulo, obrigado. Primeiro prazer sempre falar com você. A gente tem falado pouco, queria falar mais com você. Queria estar mais junto, não só porque você é líder e o partido eu continuo muito ativo no partido, mas porque você é um cara muito legal, um cara muito ativo, inteligente, obrigado, atuante, é nosso líder. Eu tenho muita admiração por você. E vamos fazer outra. Sempre que você quiser aí, vamos fazer, bater papo aí. Para mim é uma alegria. Eu até queria aproveitar aqui que eu queria conversar com você depois da call, mas eu vou entrar numa aula, eu vou dar uma aula às 1h20 no IBMEC, então eu vou te ligar depois, pode ser? Te ligo no final do dia? Claro. É sobre, sem problema. Sobre trabalho mesmo. Mas eu te agradeço aí pela oportunidade. Aqui é novo, é agricultura, é conhecimento, debate, muito legal, tamo junto. Te agradeço por ter me convidado aí e as próximas vezes que você for fazer, que se quiser, eu vou estar aqui sempre que você me chamar. Obrigado, Christian. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Um abração aqui pro Pedro aqui e obrigado a vocês que fizeram perguntas. E, como eu falei, não deu para responder todas as perguntas, mas com certeza enriqueceu bastante o debate. Christian, muito obrigado. Sucesso aí nessa empreitada aí com a Crop Life e que faz um trabalho que já está começando agora, já bem forte. E a gente, que é do Novo, a gente tem uma relação muito forte com as associações, com as empresas, sempre de forma democrática e republicana, né? Ouvir todos os lados é muito importante até para melhorar a qualidade do nosso voto, do nosso posicionamento. Então, a Crop Life entra também nesse circuito aí para ajudar a gente a melhorar o debate
nesse tema do agro, da bioeconomia. Eu nem falei muito sobre a frente parlamentar da bioeconomia, porque eu queria mais te ouvir, mas sem dúvida nenhuma é uma relação muito interessante que a gente vai estabelecer a partir desse ano. Obrigado, está acabando aqui, 10 segundinhos, Christian. Um abração. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau, gente. Um abraço aí, tenham uma boa semana, todo mundo.